Olá, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje, gente, a gente tem um texto bem interessante para analisar, do Paulo Lindsay. É sobre a administração pública, o Estado brasileiro. Isso. A nossa missão aqui é, tentar desvendar alguns dados, alguns conceitos que, desafiam aquela ideia que a gente ouve muito, né? De um setor público enorme, super caro. Aquela narrativa, né, Tá. do Estado inchado? Exato. Então, vamos lá. Vamos desempacotar isso. Vamos sim. Porque o material que a gente está vendo, ele questiona justamente essas ideias, sabe? Que estão muito por aí. E ele faz isso usando dados oficiais, né? Para ver o tamanho real, o custo e o que essas reformas recentes, fiscal, previdenciária, o que elas significam na prática. E olha, o ponto de partida já é, bem forte. O texto vai contra essa imagem do Estado paquiderme, né, gigante. Ele traz um dado comparativo, achei muito interessante. No Brasil, a porcentagem de servidores públicos no total de gente empregada seria tipo 12,45%. Isso. Bem abaixo da média lá dos países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que está lá nos 23, quase 24%. E a média deles é bem mais alta. E se a gente olhar só o nível federal, aí cai mais ainda, pouco mais de 1%. Muda muito a figura. Muda completamente a perspectiva. E sobre o custo? Aquela outra tecla, o Estado é caro. O texto também bate nisso. Como? Bom, segundo a análise, os gastos com o pessoal ativo do Executivo Federal, isso em 2024, ficaram em torno de 25,6% da receita corrente líquida, a RCL. Certo. Só que a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, ela permite ir até 50%. Ou seja, tem uma margem ali, né? Uma folga considerável dentro da lei. Entendi. Não está estourando o limite nem perto disso. Exato. E tem mais, se a gente olhar em relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto, essa despesa com o pessoal, ela teria até caído, sabe? Para 3,21% nos últimos 5 anos. Interessante essa queda. E aquela história dos super salários, que sempre dá o que falar, né? Ah, sim, sempre volta. O que o texto diz sobre isso? Então, o que ele aponta é que a grande maioria, mais de 67%, 2/3 dos servidores do Executivo, na verdade, estariam numa faixa salarial entre menos de 3 mil e 15 mil reais. Ah, bem diferente do que se imagina. Bem diferente. E aquela fatia que ganha acima do teto constitucional é mínima, coisa de 0,23%. Então, parece que a narrativa pega uma exceção e transforma em regra, né? É o que o texto sugere, né? Que talvez seja uma distração. Pode ser. E o material também vai fundo em alguns conceitos importantes para entender tudo isso. A estabilidade, por exemplo. Sim. Não é apresentada só como segurança no emprego por indivíduo, mas como uma proteção para a própria instituição pública, sabe? Contra a interferência política para tentar garantir imparcialidade, Faz sentido. por servidor poder trabalhar sem pressão indevida. Exatamente. Isso se conecta com a efetividade, que é a regra de entrar por concurso público, né? Para um cargo efetivo, que tem essas garantias. Certo. E aí o texto entra num vespeiro, né? As mudanças na previdência dos servidores. Nossa, Pois é. área sensível. Ele detalha como as regras foram mudando e isso foi criando, categorias diferentes de servidores, né? Exatamente. Tem o pessoal que entrou lá atrás, antes da Emenda Constitucional 41 de 2003. Esses tinham regras de paridade e integralidade. Aquelas regras antigas. Isso. Depois veio um grupo no meio do caminho, com outras regras de cálculo. E agora, Agora tem a FUNPRESP. Isso, a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal. Já tem um número considerável de gente nesse regime. Uns 120 mil servidores federais, mais ou menos. e qual o ponto crítico que o texto levanta sobre a FUNPRESP? O ponto principal ali é que, nesse regime mais novo, o benefício final, a aposentadoria, ela se torna incerta, sabe? Passa a depender muito do desempenho de investimentos no mercado financeiro. Vira tipo um fundo de investimento? De certa forma. E muitos desses investimentos são atrelados a títulos da própria dívida pública. Então a análise sugere que essa trajetória pode tornar a carreira pública menos atraente no futuro, né? Tira aquela segurança previdenciária mais previsível. Entendi. E falando em dívida pública, esse parece ser um ponto central na argumentação do texto, né? Com certeza. Ele sugere que umas regras fiscais,
tipo o antigo teto de gastos, da Emenda 95, e agora o novo arcabouço fiscal, da Lei Complementar 200. Sim. Elas acabam funcionando meio como umas travas no que a gente chama de despesa primária. Saúde, educação, segurança, essas coisas, para, no fundo, priorizar o pagamento dos juros e da própria dívida. É isso. É essa linha de argumento. O texto fala até numa espécie de engenharia orçamentária para fazer isso acontecer. Engenharia, como assim? Olha, a ideia apresentada é a seguinte. O governo ele liquida a despesa no orçamento primário. Ou seja, ele reconhece que ela existe e deveria ser paga. Ok. Mas, na prática, uma parte dessa despesa acaba não sendo executada. O dinheiro não sai efetivamente do caixa para aquela finalidade primária. Fica represado. Isso. O texto até calcula um valor. Entre 2019 e 2024, teria sido algo em torno de 428 bilhões que ficaram nessa condição, de não executados nas funções primárias, como saúde, educação, etc. Quase R$500 bilhão. E para onde iria essa grana economizada, então? Bom, segundo a análise que o texto faz, esses recursos que não são gastos ali na ponta, eles acabam gerando um superávit financeiro lá no Tesouro Nacional. Certo. E esse superávit, legalmente, pode ser usado para amortizar a dívida pública, para pagar um pedaço do principal da dívida. Ah, então a conta fecha por aí. A percepção de que falta dinheiro para a área social pode estar ligada a essa dinâmica de priorizar a dívida. É a questão que o texto levanta, né? Se essa dinâmica não acaba direcionando os recursos para a dívida, mesmo quando eles estavam originalmente carimbados para outras áreas. E os números da dívida que o texto menciona são, assim, assustadores, né? Fala em mais de R$23 trilhões pagos só de juros e amortizações em 24 anos. É um volume imenso. E mesmo pagando tudo isso, o estoque da dívida bruta do governo geral continua subindo, né? Passou de R$9 trilhões. É um negócio que parece não ter fim. É um cenário bem complexo. Sem dúvida, a dinâmica da dívida é muito forte. Então, tá. O que a gente pode tirar desse nosso mergulho de hoje? A análise do Paulo Lindsay, ela sugere o quê? Que talvez essa conversa toda de Estado inchado, Estado caro... Aquela narrativa inicial. Isso, pode ser, na verdade, um pano de fundo para justificar uma prioridade muito forte no pagamento da dívida. E isso, claro, teria um impacto, né, no dinheiro que sobra para investir no social, na estrutura do serviço público. Exato. E conectando os pontos, o texto até aponta para uma possível tendência maior, né? Do Estado talvez se tornar mais um financiador, um regulador e menos o executor direto dos serviços. Deixando para ONGs, OS, fundações fazerem o serviço na ponta. Isso, transferindo essa execução. Seria uma mudança no papel do Estado. E para a gente fechar, fica aquela reflexão que o próprio material provoca no final, né? Se o foco principal vira garantir que a dívida seja paga, usando essas travas no gasto social e se apoiando nessas narrativas de reforma administrativa, qual o efeito disso no longo prazo? Qual o impacto na capacidade real do Estado de entregar serviço essencial para a população, de forma igualitária, de promover bem-estar? Exatamente. É algo para a gente continuar pensando, né? Com certeza. Muita coisa para refletir. Bom, pessoal, por hoje é isso. Até o próximo mergulho.